Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Estamos encerrando o mês de outubro de 2025, para quem está nos assistindo no momento em que o programa está indo ao ar. E a gente vai iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, em mais este programa, nos envolvendo, nos abençoando, e que possamos compreender tudo aquilo que aqui for lido, e da medida do possível, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Aviso desde já que o programa de hoje e o da semana que vem é um tema muito delicado, mas necessário ser falado aqui sempre, que é o perdão. Então, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje vamos ler o item 14, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, uma mensagem de Simeão, Bordeaux, 1862. Semana que vem é o mesmo assunto, só que uma outra mensagem, né, de um outro espírito. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoarei não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7? Essas são algumas das palavras de Jesus que mais devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a prece tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, e que Jesus nos ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto elas te forem feitas. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna vulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejares que o Pai Celestial faça por ti. Ele não te perdoou tantas vezes? Contastes o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas? Escutai então essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos no vosso amor. Dai, pois, e o Senhor vos recompensará. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. E curvai-vos, e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestiais vos vê sempre e continua com o amor e o trabalho ingrato que começou há mais de 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de perdão. Se os atos deles vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para seres indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria por que não esquecer os erros de vossos irmãos, se eles vos incomodassem apenas levemente. Espíritas, não esqueçais jamais que tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esqueçais o mal que vos tenho feito e pensai apenas uma coisa, no bem que puderdes fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve dele se afastar, mesmo que em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. E fazei, pois, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz daquele que pode dizer a cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. E aí deixo aqui a reflexão. Nós estamos indo dormir com essa consciência tranquila e leve, de que não temos nada contra quem quer que seja? O perdão, eu acho que é uma das
das atitudes mais difíceis que nós temos, porque ele mexe com o nosso orgulho. Nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos humilhados muitas vezes por determinadas situações, e isso nos impede de ver de uma forma mais ampla a vida. Será que nós estamos passando por essa situação porque em algum momento da nossa trajetória nós também não provocamos isso? E a única forma da gente romper com esse círculo vicioso, é através do amor. Porque se a gente não perdoar hoje, se nós continuarmos insistindo em não amar ao próximo como a nós mesmos, com certeza nós iremos reencarnar numa próxima vida, novamente com aqueles que a gente ainda tem algo a ajustar. Enquanto nós não nos ajustarmos de uma forma ou de outra, a gente vai estar convivendo com essas pessoas que fizeram parte das nossas trajetórias em vidas anteriores e que a gente tem ainda essa pendência. Nós ainda estamos nessa situação por nossa própria culpa, pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio e por não aplicarmos os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Pois ele nos ensinou: perdoai as ofensas, perdoai tantas vezes quanto forem necessárias. E perdoar de coração, tá? Não é aquele perdão vago, eu perdoo, mas não quero mais aquela pessoa por perto. Quantas vezes a gente não fala isso no dia a dia? Quantas vezes nós não temos esse pensamento de que eu não quero mais... Tudo bem, a gente não precisa, talvez, num primeiro momento, ser amigo daquela pessoa que nos fez algum mal, sabe? Convidar para jantar, convidar para tomar um café. Não é isso que Jesus espera de nós. Mas que a gente não alimente o rancor, a raiva, o ódio, o sentimento de vingança, muitas vezes, porque isso corrói a nossa alma. Isso atrasa a nossa evolução. Tem um exemplo do Chico Xavier que eu acho pesadíssimo, no sentido assim de que, puxa, quantos de nós faríamos o mesmo? Certa vez o Chico, ele tinha lá um cachorrinho que estava muito doente, né? E ele estava ali fazendo o que era possível pelo cachorro. Até que um dia ele chegou em casa e o pessoal que estava ali morando perto dele falou: olha, o cachorro morreu. O cachorro, ele não está mais aqui e tal, mas ele não morreu naturalmente. Uma vizinha do Chico, que ficava com muita pena dele, de ver, puxa, ele chegava tarde da noite, estava ali sempre fazendo alguma coisa, nunca estava parado, nem chegava e ainda cuidava daquele animalzinho. Ela foi lá e deu um veneno para o animal, na ânsia de querer ajudar o Chico, a livrá-lo daquele fardo. Só que o Chico ficou muito revoltado. E olha que o Chico ficar revoltado, o Chico começou a guardar dentro dele uma mágoa muito profunda. E isso estava atrapalhando o trabalho espiritual dele com o Emmanuel. Porque ele não conseguia se livrar daquilo. Tamanho era o amor que ele tinha pelo cachorro e não conseguia entender a atitude daquela senhora. Até que o Emmanuel chegou para ele e falou: olha, isso está atrapalhando o nosso trabalho, você vai ter que ir até essa senhora e ver o que ela precisa e dar a ela aquilo que ela precisa. E aí o Chico: poxa, mas eu que fui o ofendido, como assim? Eu falei: não, vai lá, ela está precisando de alguma coisa e você vai ter que presentear essa senhora com aquilo que ela está querendo. Bom, o Chico foi lá, foi procurar saber o que aquela senhora precisava. Se não me engano, era uma máquina de costura. E aí o Chico foi lá e comprou a máquina de costura para dar para aquela senhora. Com toda a mágoa que ele tinha no coração, com todo aquele sentimento ruim que ele tinha, porque ela tinha feito aquilo para ele, com o cachorrinho dele. Aí ele foi lá e mandou entregar a máquina de costura. E aí, num determinado momento, ele se encontrou com aquela senhora, que chegou chorando para ele, pedindo perdão de joelhos por aquilo que ela tinha feito, enfim, tal. E naquele momento, o Chico realmente ele perdoou aquela senhora. E toda aquela mágoa, toda aquela energia ruim, toda aquela aura negativa que estava ao lado dele, ela se dissipou. E aí eu deixo a pergunta em aberto: quantos de nós faríamos algo parecido?
Difícil, né? Muito difícil. Mas o Chico foi alguém que esteve entre nós. Até 2002 estava aqui entre nós. Nos deixou o seu exemplo. Foi talvez aquele que mais se aproximou dos ensinamentos, da exemplificação dos ensinamentos de Jesus. E olha que ele se sentia, né, o ser mais inferior de todos. Mas o Chico era de uma grandeza que, né, ultrapassa os limites da nossa compreensão. Então esse exemplo do Chico, ele é muito marcante, porque a gente se coloca ali naquele lugar, no lugar dele, puxa vida, eu também me sentiria ofendido e jamais faria algo parecido. Ainda que eu tivesse, né, um Emmanuel da vida me orientando sobre como agir. E o Chico fez aquilo que precisava para tirar toda aquela energia que estava atrapalhando ele mesmo. E atrapalhando o trabalho, né, obviamente, com os espíritos. Então que a gente se espelhe, né, minimamente no Chico, que a gente tenha esse exemplo, né, que é, como eu disse, é forte, mas quem sabe a gente possa um dia compreender a grandeza desse ato de Chico Xavier. Fora outros exemplos que a gente tem, o próprio exemplo de Jesus no momento da cruz, quando diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Essas são as lições da noite de hoje e eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser, ainda falando sobre o perdão, hein? Tchau.